Olá, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos ver agora qual é o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 3, objeto de conhecimento, imanência, material, físico, e transcendência, o espiritual, além da matéria, detalhamento, da imanência à transcendência, sinais de vida e sinais de morte na história das tradições religiosas e nas filosofias de vida. Então agora, querido aluno, querida aluna, você se organiza, se posiciona, muito foco nesta aula, muita atenção, se prepare porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Nesta aula, nós vamos conhecer um pouco de como as diferentes tradições religiosas que nós temos presentes no Brasil e no mundo, como elas entendem, como elas veem, como elas acreditam que é o fenômeno, como ocorre o fenômeno que nós conhecemos por morte e o que acontece com a pessoa após a morte, sendo os temas centrais da nossa disciplina, porque é um dos temas centrais, dos temas principais da religião. Todas as religiões têm essa preocupação, né? O que acontece com a pessoa após a morte? Aliás, aos estudiosos, os cientistas da religião, eles identificam que o fenômeno religioso, ou seja, as práticas religiosas na humanidade, elas começam quando os seres humanos começam a se questionar, passam a se questionar o que acontece com aquela pessoa que morreu, né? O que aconteceu com aquela pessoa após a morte? Para onde ela foi? O que aconteceu com ela? Qual é a sorte? Qual é o destino daquela pessoa? Então, a partir daí, desses questionamentos, começam a se desenvolver as primeiras práticas religiosas, os primeiros rituais. O acontecimento da morte sempre trouxe muitas perguntas para o ser humano, desde os seus primórdios. Olha, algumas perguntas são essas, né? O que acontece conosco depois que morremos? O que há além dessa realidade material, além desse mundo material? Simplesmente nós desaparecemos ou algum ser superior nos recolhe, nos acolhe após a morte? As mais antigas referências, como eu falei anteriormente, as mais antigas referências de práticas religiosas da humanidade, elas estão relacionadas a cerimônias fúnebres, a cerimônias que acontecem nos funerais, nos velórios, né? Que são cerimônias diretamente ligadas com o fenômeno da morte, com o acontecimento da morte. Né? Vamos lá, vamos seguir um pouco. Olha que também o ambiente que nós estamos, né? Para falar de morte, nós estamos no cemitério, né? E a gente precisa entender a morte como além do fenômeno fisiológico, ou seja, além do fenômeno corpóreo, né? Quando o corpo fica sem vida, fica inerte, né? Para as religiões, a morte ela vai além dessa dimensão física, ou seja, além do corpo inerte de quem faleceu. Praticamente todas as religiões olham para a morte como um processo de passagem. Isso aqui é muito importante. Praticamente todas as religiões olham para a morte como um processo de passagem, de transformação, de mudança da vida terrena e material para a vida eterna e espiritual. Isso aqui é muito importante. As religiões elas entendem a morte como um processo de passagem, de transformação dessa realidade terrena, material, para uma realidade imaterial, espiritual, eterna. E para que a gente possa entender melhor isso, vamos entender também o que quer dizer, né, a expressão fisiológico, fisiologia, né? A morte como um fenômeno fisiológico, nós vemos o corpo da pessoa que nós conhecemos sem vida, desanimado,
né? Nós vemos ali no féretro, no caixão, e que muitas vezes nos causam sofrimento, né? Vamos entender isso. A expressão fisiológico significa relativo à fisiologia, às funções orgânicas de um organismo ou aos processos que mantêm uma pessoa viva. Os distúrbios fisiológicos, ou seja, o funcionamento do corpo, esse corpo material, né? Os nossos diferentes sistemas corpóreos, nossas atividades cerebrais, mentais, né? A nossa capacidade de aprender, né? Então, quando todo esse sistema do nosso corpo para, definitivamente, então é decretada a nossa morte. Há um debate sobre isso, mas nós não vamos entrar nisso agora, isso fica para mais adiante. Então, para nós entendermos a morte como ela é vista por nós agora, ela é a suspensão, ela é a parada do funcionamento do nosso corpo. Por isso, ela é um fenômeno fisiológico. E agora nós vamos ver a morte segundo algumas das principais tradições religiosas. Vamos lá. Aqui as principais tradições religiosas são pelo menos as mais praticadas no mundo. Vamos conhecer a partir de agora a visão de algumas religiões acerca da vida após a morte, o que pode acontecer com a pessoa após a sua morte. Vamos ver como esse grupo de religiões que nós selecionamos para esta aula, como elas veem a vida, né, a existência além da morte. E vamos iniciar com o cristianismo. Por ser a religião com maior número de adeptos no mundo, há no cristianismo diferentes concepções acerca da vida após a morte. O cristianismo, por ser muito numeroso e por se expressar de diferentes maneiras, os diferentes grupos cristãos têm uma visão diferenciada da vida após a morte. Há coisas que são parecidas e há pequenas diferenças para que a gente possa entender. Vamos seguir, a próxima cartela vai nos ajudar um pouco mais nessa compreensão. O que há de comum em todos os grupos cristãos é o fato de que o ser humano é feito de corpo, matéria mortal e alma, realidade imortal. Olha que interessante, para os cristãos o ser humano é feito de duas realidades, né? de duas partes, uma material, mortal, e a outra imortal, espiritual. Vejamos agora como os principais grupos cristãos compreendem a vida após a morte. Vamos lá. Aqui se dá aquilo que eu falei, como o cristianismo tem muitos seguidores, tem muitos adeptos, então ele tem muitos grupos, é subdividido em muitos grupos. Vamos ver aí, a cartela nos traz o primeiro desses grupos, que é o catolicismo, as igrejas cristãs católicas, né? Os membros deste grupo cristão acreditam que após a morte há 3 destinos para o ser humano. Vamos ver quais são eles, presta bem atenção. O céu, a vida eterna com Deus, com os anjos e com os santos. O céu, a salvação eterna, né? Para onde nós esperamos ir um dia. Vamos ver os outros destinos na próxima cartela. O purgatório, estágio de vida onde a misericórdia de Deus atua para purificar algumas almas de pecados não tão graves. Depois dessa purificação, essas almas vão para o céu, né? O purgatório é um estágio transitório entre o mundo material e o céu para aquelas almas que estão aí, não estão bem preparadas para ir para o céu. Então, elas passam por essa purificação, que inclusive é a imagem que está ilustrando essa cartela, né? A imagem do purgatório e acima alguns santos católicos, abaixo as almas que estariam no purgatório, né? E o outro destino é o inferno. O que é o inferno? É uma existência de sofrimento, onde as almas que agiram mal e viveram longe de Deus são destinadas pela eternidade, para onde ninguém quer ir, né? Pelo menos a gente espera alcançar pelo menos o purgatório. O inferno ninguém quer ir, né? Mas acreditam nesses 3 destinos para a pessoa, né? Os cristãos católicos. Vamos ver agora outro grupo de cristãos, que são os cristãos protestantes e evangélicos. Para esses outros cristãos,
Só há dois destinos. O céu, assim como para católicos, é a vida eterna com Deus, é a felicidade plena, é a realidade com Deus, né? É a existência mesmo ideal para todos nós, né? Como uma recompensa ou uma resposta de Deus àquelas pessoas que nesse mundo material viveram a fé de uma forma boa, de uma forma agradável aos olhos de Deus. E o outro destino, o inferno, lugar de condenação e sofrimento eterno para aquelas almas que não fizeram a vontade de Deus em vida. Né? Assim como para o primeiro grupo de cristãos, né? O inferno é um lugar de condenação, de sofrimento, né? É uma resposta àquelas pessoas que passaram toda esta vida longe de Deus, ou, pior ainda, praticando o mal, praticando aquilo que desagrada a Deus. Então, vejam só, foi colocado aqui dois grandes grupos de cristãos, os cristãos católicos e os cristãos protestantes e evangélicos. Então, há coisas que são parecidas, há uma visão de vida após a morte bem parecida, digamos 90% parecida, 80% parecida, mas há também pequenas diferenças, não é? Isso é importante a gente entender, que mesmo dentro de uma mesma religião, podem haver grupos que têm uma visão diferente sobre determinados temas, ou partes, né, de visões diferentes sobre algum determinado tema. No caso dos cristãos, há nessa questão da vida após a morte. É para a gente entender que nenhuma religião é homogênea, ou seja, nenhuma religião todos pensam 100% igual. Há pequenas diferenças, mas isso de forma nenhuma deve levar à desunião, à briga entre esses grupos, né? Deve haver o entendimento de que as pessoas entendem as coisas de forma diferente. Vamos ver aí uma outra religião, o judaísmo. Assim como para o cristianismo, no judaísmo houve divergência em relação à vida após a morte. Vamos ver aí dois grupos do judaísmo, né? No judaísmo antigo. Os saduceus, né? Que é o judaísmo sacerdotal, que aparece no tempo de Jesus, na Bíblia, né? Não desenvolveu quase nada sobre esse assunto da vida após a morte. Já os fariseus é o grupo de judeus que dá origem ao judaísmo rabínico, que é o judaísmo, de certa forma, que nós temos hoje, pregavam uma recompensa na vida futura. Olha que interessante, né? O judaísmo farisaico, ele permanece, de certa forma, ainda hoje, e ele já fala assim de uma recompensa após a vida futura. Vamos avançar ainda no judaísmo, como é interessante. O judaísmo moderno, de origem rabínica, acredita numa vida após a morte e fez com que este tema entrasse na teologia judaica. Após a morte, a alma vai até Deus para ser julgada e, se necessário, vai para o Sheol para ser purificada. Né? E nesse processo, então, a comunidade judaica faz orações por aquele irmão, aquela irmã que faleceu, que morreu. Então, por isso, no judaísmo há algumas datas específicas para rezar pelos mortos. Vamos ver quais são essas datas, os nomes que eles dão. O Shivar, 7 dias após a morte. A outra, o Sheloshim, 30 dias, 1 mês após a morte. E a outra é o Ihaseit, que é o aniversário de falecimento, que de ano em ano, né, se vai rezando pelos mortos. Para judeus e cristãos, é importante a prática de rezar pelos mortos, né? Então, a gente vê não só a tradição do catolicismo, né, com as missas de 7º dia, de 1 mês, de 1 ano, mas também para o judaísmo acontece essa oração pelos mortos de quando em quando, né, nos dias, nas datas específicas. O que fundamenta isso, professor? Vamos ver agora, aqui ao meu lado vai aparecer a citação do livro do 2º Macabeus, que é um livro judaico, está presente na Bíblia das igrejas ortodoxas e das igrejas católicas. O livro de Macabeus ordena a oração pelos mortos, dizendo: é um santo e salutar pensamento
este de orar pelos mortos. Né? O livro de Macabeus, os teólogos cristãos e alguns teólogos judeus acreditam que ele tem um valor histórico e que mostra esse costume no Israel antigo de rezar por aqueles que faleceram. É muito interessante. Então, há um pouco essa fundamentação, se não bíblica, pelo menos histórica, de sempre rezar por aqueles que faleceram. E vamos ver agora também no budismo como acontece essa visão após a morte, né? Como os budistas acreditam que acontece a vida após a morte. Vamos lá? Então, para o budismo acontecem 3 movimentos do ciclo da existência, né? Segundo o budismo. Vamos ver quais são esses movimentos? Vamos lá? Então, o movimento que? O nascimento, a morte e a reencarnação. Como destaque, vale lembrar que a reencarnação é um conceito, é um princípio religioso presente não só no espiritismo, no kardecismo, mas também em outras religiões. O budismo é uma delas. Para o budismo, a pessoa nasce, morre e reencarna, né? Esse processo para que a pessoa possa chegar ao nirvana, né? A religião fundada por Buda, o budismo, acredita nesse ciclo de nascimento, vida, morte e reencarnação, até a expiação, até que a pessoa pague pelo seu karma. O que é o karma no budismo? As causas e os efeitos dos atos maus que são cometidos ao longo da vida ou ao longo das vidas passadas. Para a superação desse karma e do ciclo reencarnatório, é necessário seguir os ensinamentos do Buda para se alcançar a iluminação e tornar-se também um Buda. Olha que interessante. Quando a pessoa alcança essa iluminação, né, quando ela se torna um Buda nessa vida e morre pela última vez, ela passa a fazer parte do Nirvana, que não é o grupo de rock. Nirvana é a existência plena, né? É o todo e o nada ao mesmo tempo. É o destino final, segundo o budismo, para onde podemos dizer a nossa alma, o nosso ser vai após a superação desse ciclo reencarnatório. Já no Japão, o budismo japonês, né, a morte irá suprimir as lacunas. No budismo japonês, ele vai suprimir lacunas deixadas pelo shintoísmo, né, que pouco se preocupou com essa questão da vida após a morte. Então, entenderam, né, como acontece essa visão para o budismo. E falando em shintoísmo, vamos ver aí a próxima religião, que é propriamente o shintoísmo, exatamente o shintoísmo. A religião japonesa, essa religião nascida no Japão, deixou, como foi falado, algumas lacunas em sua visão acerca da vida após a morte. Para a gente entender melhor, o shintoísmo ele é uma religião essencialmente ligada aos elementos da vida terrena, né? Aos elementos do mundo dos vivos, né? Os elementos que nós vivemos aqui agora. Os japoneses recorrem ao budismo no momento de velórios e de sepultamentos, ou seja, não há muito ritos funerários no shintoísmo. O que os japoneses fazem, os japoneses shintoístas? Quando a pessoa morre, eles recorrem aos ritos do budismo, né, para sanar e para tapar essas lacunas que o shintoísmo deixou. Vamos avançar. Após a morte, segundo o shintoísmo, o espírito continua atuante junto à família até perder sua natureza individual e unir-se ao coletivo das almas dos antepassados, ou seja, até se tornar um kami familiar. Ao lado, nessa cartela, a imagem dessa cartela traz aí os principais deuses shintoístas, os principais kamis, né? Então, a pessoa vai se tornar uma espécie de espírito guardião da sua família, à medida em que ele vai perdendo algumas características mortais e se torna plenamente um espírito, ele vai guardar a sua família. Vamos lá. O shintoísmo dá muita ênfase aos clãs e à família,
daí a ideia dos kami familiares. Depois de cumprir sua missão junto à família, essas almas habitam o mundo espiritual numa montanha, numa versão eterna do Japão antigo. Olha que interessante, né? O mundo após a morte, para eles, é uma versão do Japão antigo. No shintoísmo popular, há a crença nos obaki, espíritos inquietos de pessoas que morreram após grande sofrimento ou que morreram de forma desonrosa e que buscam por justiça. Olha aí que interessante. Vamos ver agora também uma das religiões de matriz africana, para a gente poder falar um pouco dessa diversidade religiosa, no candomblé. Essa religião de matriz africana guarda muito das antigas crenças religiosas das tribos nativas daquele continente. Após a morte fisiológica, a vida continua por meio do Ori. O que é o Ori? O Ori é a força vital e imortal que habita todo ser humano. Olha que interessante, né? Segundo o candomblé, todos nós temos o Ori. Vamos lá para a gente poder entender mais. A morte não é um fim e nem um ponto final, mas uma transformação na existência da pessoa. A morte marca o início da convivência da pessoa com os orixás, os espíritos dos antepassados, dos seus antepassados e com os guias. Então, aquilo que foi falado lá no início da aula, a religião, a morte, ela é vista como uma transformação. A pessoa vai passar a viver de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Ela vai ter uma outra forma de existir, geralmente junto com os seus ancestrais, com o seu Deus ou os seus deuses, né? Vai ser a existência plena e definitiva. E vamos ver agora o último grupo de religiões, que são as religiões dos povos nativos, né? Essas religiões são as religiões dos povos indígenas ou povos nativos presentes nos vários locais do mundo. Indígenas das Américas, aborígenes da Austrália, tribos africanas, nativos das ilhas do Pacífico, dentre outros. Vamos lá. Essas religiões veem a morte como uma passagem do mundo material para o mundo espiritual. A morte é vista como o início de uma vida com seus deuses, com familiares falecidos e com os antepassados. Para essas religiões, o mundo espiritual é, como vamos ver, uma cópia melhorada do que há de mais bonito na natureza: campinas, savanas, montanhas, planícies, cavernas, etc. O que mais? Ou uma cópia das moradas daquele povo em específico: malocas, cabanas, palanques, feitos de pedras ou metais preciosos. O que mais? Ou uma cópia das moradas daquele povo em específico, ou ainda uma réplica espiritual da comunidade na qual se vive: tribo, comunidade, aldeia, vilarejo. Então, é uma cópia perfeita, né, sem mancha, né, desse povo. Ok? E agora nós vamos para um pequeno vídeo que vai também ilustrar muito essa visão da vida após a morte. Vamos ver que vídeo interessante sobre o Dia dos Mortos segundo a cultura mexicana. Olha que legal. Vamos lá, vamos conhecer. E aí, galera? Preparem-se para uma viagem fantástica para conhecer as comemorações do Dia dos Mortos no México. Vamos conhecer como os mexicanos vivenciam o Dia de Finados e como eles celebram seus falecidos. Celebrado também no dia 2 de fevereiro, Dia dos Mortos é o nome que os mexicanos dão ao nosso Dia de Finados. Aqui no Brasil, geralmente este dia é vivido com saudades em homenagem a nossos entes queridos falecidos. Nossos avós, nossos pais, nossos tios, parentes e amigos que, de alguma forma, deixaram nosso convívio e fizeram esta passagem para o mundo espiritual, que comumente chamamos de morte. Para
Para os mexicanos, que mesclaram a fé cristã católica com crenças das religiões dos povos nativos daquele país, o Dia de Finados ganha uma outra conotação. É um dia especial, no qual as homenagens a quem faleceu são festivas e alegres, regadas com muita música e comidas típicas. Os mexicanos acreditam que, neste dia festivo, é possível se comunicar com quem já está no mundo espiritual, como se as fronteiras entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos quase desaparecessem. Nesse dia, não há terror nem medo, mas gratidão e alegria por aquele ente querido que se foi. Mas no imaginário popular mexicano, pelo menos uma vez ao ano, ele está próximo. Nesse dia, as famílias preparam comidas típicas e comidas que seus entes queridos gostavam de comer. Compram presentes, cantam músicas, ornamentam suas casas, tudo para homenagear seus entes queridos falecidos. Vejam como é vivido de forma diferente este dia de lembranças e saudades. As informações e as imagens que vimos ao longo do vídeo nos apresentam uma forma única de lidar com a morte de nossos entes queridos de forma alegre e carinhosa. Continue estudando bastante, alunos, e até a próxima! Então, olha aí que interessante, né? Que forma diferente de lidar com a morte, de lidar com o sofrimento, de lidar com o luto, né? E nós vimos aí, a Caveirinha nos ensinou que os mexicanos, eles unem, eles harmonizam a crença do cristianismo católico, levado pelos missionários espanhóis, e as crenças dos povos que já haviam no México, já estavam no México, quando os espanhóis chegaram por lá. Uma forma que os mexicanos encontraram de lidar de forma harmoniosa, de forma pacífica, de forma satisfatória, né, com a questão da morte e com o luto e muitas vezes com o sofrimento que vem junto com esse fenômeno, né? Quando o ente querido, uma pessoa que amamos, deixa a nossa existência, deixa a nossa companhia e parte, né, para nos aguardar lá no outro mundo. Então, de uma forma ou de outra, com esse perpasso aí por diferentes religiões, nós temos a certeza de que também o outro mundo, a outra existência, vai ser tão boa ou melhor do que essa. Então, queridos alunos, muito obrigado pela participação de vocês nesta aula e até o nosso próximo encontro.